aqui, né, porque eu fui orientado, que fique registrado que as falas que serão feitas pelos participantes não refletem a opinião do anfitrião da live. Cada um é responsável juridicamente por aquilo que fala ou pela opinião que dá. Dito isto, bora pro debations, ok? Então vamos lá. Bom, então como eu estava falando, o debate ele vai girar em torno do capítulo 28 do livro de 1 Samuel, para nós vermos o texto e um pouco do raciocínio dentro do texto vai nos trazer. De fato, ali fala que Samuel está no cenário, mas será que realmente Samuel estava no cenário? Ou será que a interpretação de que era Samuel é um erro? Bom, eu vou defender que Samuel não apareceu, porque Samuel já tinha morrido e os mortos, além de estarem completamente no mundo dos mortos e sem ligação com os homens, isso feria a lei que Deus deu à nação de Israel e, consequentemente, ao próprio profeta Samuel. Então, ainda que Samuel estivesse vivo, que não estava no mundo, sem ser o mundo dos humanos, Samuel não se sujeitaria a aparecer por meio do modo como ele supostamente ali foi invocado. Então eu vou defender que Samuel não apareceu para Saul, e a defesa do Davi é que Samuel apareceu. Então nós vamos analisar os textos e ver se isso realmente aconteceu ou não. Pode fechar o meu tempo. Ok, tempo do Atafona fechado. Davi, assim que você falar, a sua apresentação inicial, eu solto o seu tempo. Bom, meu nome é Davi e eu vou argumentar sobre que sim, o texto é claro e objetivo em dizer que foi Samuel. Mas, primeiramente, eu quero agradecer o debate. O do Atafona Desafiou foi um debate bem interessante. E eu posso bater e dizer para você, Atafona, foi a primeira vez que eu tive que estudar algum texto para debater com alguém, em respeito à sua pessoa, que eu já acompanho você algumas vezes, em alguns debates, e eu gosto do jeito que você debate. Em respeito à pessoa que você é, eu tive o trabalho de estudar aprofundadamente no texto, e sim, eu vou defender agora, vou contra você, respeito você, acho que você, não sei se na denominação sua você é um ancião, mas respeito você pelos anos que você tem estudando essa palavra, que é chamada Palavra de Deus. E em respeito, eu vou apresentar agora as argumentações de que era Samuel. Muito bem, tá aí a apresentação dos nossos dois amigos, ok? Tá aí, o tempo já tá corrido. Atafona, agora sim. Assim que você falar, eu solto o seu tempo. Eu vou usar as imagens lá, tá? Desde a primeira imagem lá. Eu fui agora lá no grupo, coloquei um pontinho, é só você ir no finalzinho e dar um ponto que você vai lá para cima, no início. Então, quando você puser na tela... Muito bem, deixa eu girar aqui. Aí. Ah, tá, o meu tempo estava correndo, eu nem tinha percebido. Mas tudo bem, não precisa voltar nada não. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou fazer uma análise do que a Bíblia fala a respeito daquele evento, ou daquele tipo, não daquele tipo de evento que ocorreu ali no capítulo 28 de 1 Samuel. Uma coisa a se destacar é que, embora o livro seja 1 Samuel, ele não foi escrito apenas por Samuel. Historicamente, são 3 escritores. Acredita-se a Samuel ter escrito a primeira parte do capítulo do primeiro livro e a outros 2 terem escrito o restante. Inclusive, se crer que na realidade era um livro só, tá? Aí por causa da Septuaginta foi transformado em 2, mas seria apenas um livro só. Então vamos ver o que a Bíblia fala acerca de consultar mortos e consultar pessoas que fazem consultas aos mortos e feiticeiros, porque a palavra ali para aquela mulher é feiticeira ou encantadora, e eu vou mostrar isso para vocês. Então essa imagem número 1 está em Levítico 19:31, que diz assim:
Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis, para ser descontaminados por eles. Eu sou Jeová, vosso Deus. Eu estou usando a tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Então Deus deu essa ordem aqui, através do livro de Levítico, para que eles não voltassem para os que consultavam os mortos e para os feiticeiros, que buscá-los seria se contaminar. Com o quê? Com o ensino que Deus não se agradava. Passa a próxima imagem, que aí já é Levítico 20, versículo 6, e depois eu vou até o versículo 7. O Levítico 20, versículo 6 diz assim, ó: o homem que se voltar para os necromantes, para quem não sabe, necromantes são pessoas que consultam os mortos, e os feiticeiros para idolatrar com eles, com esse homem porei o meu rosto e o cortarei dentre o seu povo. Passa a próxima. O homem ou mulher que for necromante ou feiticeiro, certamente será morto. Apedrejá-lo-ão. Eu gosto dessas maneiras de escrever. Apedrejá-lo-ão. O seu sangue recairá sobre eles. Então, o que está dizendo aqui? Que se voltar para pessoas que eram necromantes ou feiticeiros, seria um ato de idolatria. E Jeová iria colocar o rosto contra a pessoa que fizesse isso. No versículo 7, diz que se algum deles fosse necromante ou feiticeiro, deveria ser morto. Então nós vemos aqui que o padrão de Jeová era que ele não aprovava que consultassem os mortos. Porque Jeová, ele próprio, dando inspiração a Salomão, diz que os mortos não sabem absolutamente nada e nem têm participação alguma daquilo que se faz debaixo do sol. Portanto, se Samuel, depois de morto, viesse falar com Saul para dar orientação a ele daquilo que ele deveria fazer, ele estaria participando do que estava debaixo do sol na vida de Saul. E tem grandes detalhes aí que Saul tinha sido rejeitado e nós vamos chegar lá. Passa, por gentileza, a próxima imagem, que é a 5. Diz assim, ó, Deuteronômio 18, 9. Quando tu tiveres entrado na terra que Jeová, teu Deus, te está dando, não aprenderás a fazer segundo as abominações desses povos. Então, os povos à volta de Israel tinham vários hábitos espíritas. Próxima imagem. Não se achará contigo quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então, os israelitas eram proibidos dessas práticas. Imagem 7. Nem encantador, nem o que consulte a espíritos ou a um espírito familiar, nem aquele que consulte os mortos. Então Jeová tinha leis claras acerca desse tipo de conduta. E o profeta Samuel, quando era vivo, era obediente a essas leis. Se ele, depois de morrer, ainda estivesse, ainda que consciente, minimamente ou não, em algum lugar, e voltasse por meio de uma feiticeira, uma pessoa que consultava um chamado espírito familiar, que era espírito de pessoas conhecidas, por isso chamado espírito familiar. Se ele voltasse para falar com alguém, ele estaria infringindo as leis que foram dadas à nação. Imagem 8. Mais um detalhe, ó. Porque abominável é a Jeová todo aquele que faz essas coisas, e por causa dessas abominações, Jeová teu Deus os está desapossando diante de ti. Então Jeová removeu vários povos e deu a terra a Israel, porque também eles praticavam esse tipo de coisa. Imagem 9. Isaías, já 8,19, diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, os quais chilram e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Acaso, a favor dos vivos, consultará os mortos? Então, Jeremias estava falando para a nação de Israel, ou melhor, Isaías, né? Que isso é errado. E agora nós vamos ver como que como Saul foi rejeitado por Deus a partir da imagem 10. Próxima imagem. 1 Samuel 15, do 22 em diante. Aqui Samuel ainda estava vivo, viu? Disse Samuel: tem porventura Jeová tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
quanto tem em que se obedeça a sua voz? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender do que a gordura de carneiros. Esse aqui é o evento onde Saul foi mandado que ele destruísse os amalequitas, e ele preservou o rei Agag, e preservou também alguns do rebanho, né, que eram melhores e tal. E depois ele ainda fez um sacrifício que não era o papel do rei. Então, Samuel chama a atenção dele. No versículo seguinte, a imagem 11 diz assim, ó, porque a rebelião é como o pecado da adivinhação, e a obstinação é como a idolatria e os terafins. Porquanto rejeitaste a palavra de Jeová, ele te rejeitou também a ti para que não sejas rei. Então, naquele momento, ele foi rejeitado por Jeová como rei. A imagem 12, disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi a ordem de Jeová e as tuas palavras. Tive medo do povo e obedeci à sua voz, ou seja, a voz do povo. Agora perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore a Jeová. Imagem 13, eu já vou terminar. Mas Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra de Jeová, e Jeová te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Imagem 14. Ao voltar Samuel às costas para Seir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Disse-lhe Samuel, hoje rasgou de ti Jeová o reino de Israel, e o entregou ao teu próximo, que é melhor do que tu. E a imagem 15, também o triunfador de Israel não mentirá, nem se arrependerá, porque não é um homem para que se arrependa. Saul disse, pequei, contudo honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore a Jeová. Voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou a Jeová. Por aqui tá bom. Então nós vimos aqui que várias vezes Deus alertou a nação de Israel. Você pode tirar a imagem se você precisar, tá, Wesley, para facilitar aí. Então várias vezes foi alertado sobre consultar mortos, feiticeiros, que aquilo ali não agradava a Jeová. E aí é estranho que se Samuel estivesse vivo no mundo dos mortos e consciente, ele voltasse por meio de uma prática que Deus condenou para a nação de Israel e que ele também condenou. Eu vou parar por aqui. Feche meu tempo. Muito bem, o tempo da Tafona foi fechado. Davi, assim que você falar, eu solto o seu tempo, Davi. Eu ouvi tudo que você falou. Vamos lá. Primeira coisa, o que você falou, Tafona, só corrobora comigo. Veja por quê. Se há uma proibição, é porque há condição. Entendeu? Ó, tem proibição, tem condição. E o ato de ter condição não quer dizer que não tem consequência. Tem consequências. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, tem consequência. Veja, é o próprio Adão e Eva. No caso, Deus proibiu Adão de comer o fruto da árvore do bem e do mal. Mas Adão comeu, porque tinha condição. Quando ele comeu daquele fruto, ele recebeu a punição. Veja, o ato de ter condição só favorece com o meu argumento de que era Samuel. Veja só, mas vamos entrar dentro do texto. Aqui o texto vai apresentar algumas características importantes para que nós possamos trabalhar. Primeira característica, a decadência de um rei. Um rei que foi escolhido por Deus, pelo Eterno, ou por Jeová, e ele coloca todas as suas mazelas nos desejos humanos. Ele tinha seus desejos carnais, ele tinha sua vontade soberana e queria sobrepor ao Eterno. Então ele achava de todas as maneiras alguma forma de colocar sua vontade em pau. Agora veja, quando ele pede para procurar a Bitonisa, nós temos que pegar um ponto. Ó, onde Saul estava era aqui. Os filisteus estavam aqui, se vocês olharem no mapa. No mapa tá assim. E Edom ficava pelos filisteus. O Saul estava tão exagerado a sua situação, tão com medo, que ele teve que passar pelos filisteus disfarçado, chegar até Edom para tentar conseguir uma resposta. Agora vamos lá. Qual era a resposta que Saul tentava conseguir dos filisteus, tentava conseguir com o Eterno? Como ganhar dos filisteus? Ele tentava de qualquer método. Eu quero ganhar dos filisteus. Eu tenho que ganhar dos filisteus. E Deus não respondia a ele de forma nenhuma. O que acontece?
Ele é lançado, levado, vai até lá, pelo seu ego, pela sua ganância, e vai até Edom, atrás dessa mulher, que é uma bitonisa. A palavra feiticeira é uma tradução que é postéreo. Por exemplo, as palavras elas ganham sentido com o tempo. Elas vão ganhando significados. Eu vou usar aqui o termo rapariga, que quando houve a colonização de Portugal aqui no Brasil, quando as pessoas falavam rapariga, falava que era uma moça, uma mulher de cunho inocente, uma mulher virgem. Mas hoje em dia a rapariga já mudou, para todo mundo ficar sabendo. A palavra ganha cunho. E ela também começa com muitas coisas. Então vamos lá. Vamos ter a seguinte situação. Ele passa, ele vai falar com a bitonisa. Quando ele chega para falar com a bitonisa, ele já estava no desespero total. Ele pergunta para ela. Ela encontra com ele, ela fala, ó, você já sabe que o rei mandou caçar todos os adivinhos e tudo mais, e você me coloca em uma armadilha. Aí ele fala, não temas, em nome do tetagrama. Não temas, porque o Jeová, não, eu juro por Jeová que não terá nada sobre você. Esse é o primeiro ponto. O tempo todo o texto trabalha com o tetagrama. É o tetagrama o tempo todo. Ó, o tetagrama falando. Ok? Depois disso, a bitonisa fala, então quem que você quer que eu suba? Aí fala para subir, ó. Suba-me Samuel. Agora veja. Vamos trabalhar com a seguinte. Qual foi a ritualística aplicada nesse texto? Nós não temos evidência de ritualística nenhuma. Agora veja. Se nós voltarmos na Bíblia, nós vamos encontrar a ritualística do culto de Baal, do culto dos deuses falsos, mas nós não vamos ter ritualística nenhuma aqui. Nenhuma. Ao contrário. O autor do texto diz que ela viu Samuel e gritou. É o autor. Vamos ver aqui para vocês verem como é o autor que diz, ó. Então, vendo, pois, a mulher Samuel, ela gritou. Veja, esse grito aqui é de espanto. Peraí. Que espanto é esse? Como é que uma pessoa que já tem a prática de realizar aquilo se espanta com algo que ela realiza sempre? Não acha meio incoerente? Por exemplo, eu sou um mecânico. Eu vou me espantar com algum problema que eu já tenho mais de 40 anos com mexer no carro, eu vou me espantar com algum problema? Não. Se aquela mulher tinha essa prática, para que ela se espantou? Por que ela gritou? O segundo ponto é esse. Vamos trabalhar os pontos. Nós trabalhamos o ponto de que o tetagrama se apresenta várias vezes no texto. Se apresentamos no ponto de que a mulher grita ao ver a figura, porque não é ela que diz o nome, ela não diz o nome, ok? E vamos lá. Então Saul fala, ela fala que era Saul e ele fala, não temas, mas o que vê? Ela diz a seguinte coisa, eu vejo um Elohim. E ele está como, né? Ela vai descrever. Ela descreve envolto de uma capa ou a roupa do sumo do sacerdote de Israel. Aí nós interligamos, Atafona. Esta capa se torna referência nesse texto, porque eu vou explicar. É o que você acabou de ler. Quando Saul rasga a capa, ali monta um elo entre os dois. Ele sabe que ele errou na hora que ele rasgou a capa do sumo sacerdote. Ele errou em várias outras coisas. Mas ele erra mais ainda quando ele rasga aquela capa. E vamos lá, gente. Você está falando assim, Davi, você está pegando muito em capa. Gente, no Antigo Testamento, a capa representava poder. Vocês vão pegar Elias sendo arrebatado e jogando a capa com poderes. Ou metade dos poderes para Eliseu. A capa do Antigo Testamento representa poderes. Poderes e poderes. Então vamos lá. A palavra Elohim também representa poderes. Representa juízes, profetas, e nós temos aqui as duas coisas, ó. Nós temos as duas situações aqui, um profeta e nós temos um juiz. O próprio Samuel era isso. E veja, aí muita gente vai levantar o texto da seguinte forma, peraí, se Deus não estava falando com Samuel por nenhuma das hipóteses, por que ele levantaria Samuel agora? Vamos ao texto. Samuel levantou-se para trazer uma coisa só, o julgamento final de um rei decadente. Agora, a resposta que Samuel queria, ele não conseguiu em hipótese nenhuma. Ele queria saber como ele ganharia a luta com os filisteus. Ele não conseguiu essa resposta. Por quê? O Eterno trouxe o julgamento final sobre o profeta.
E para aqueles que acham que Samuel estava rodando, que nem uma alma rodando por aí, não. Porque o próprio Samuel fala, por que me incomodaste? Por que me tiraste do meu descanso? Ele estava em descanso quando ele levantou e pum, tomou. Então veja, eu só estou trabalhando com texto, mais nada. Então vamos lá. E outra coisa, aí o Atafona ele citou um magnífico texto, né, que vamos trabalhar sobre Eclesiástico. Primeiro Eclesiástico também, o Atafona. Nós não sabemos se foi escrito por Salomão. Nós temos uma dedução, tá bom? O texto ele traz algumas características. E essas características traz repetição, lírico e reflexão. Nós temos um texto reflexível, porque a palavra-chave do texto de Eclesiástico é neblina ou nevoeiro. Veja, o rei, ou o suposto escritor, estava com os olhos ofuscados do que era a vida. Aí eu pergunto para você, Atafona, como que alguém ofuscado pela vida pode trazer uma real interpretação se há ou não vida após a morte? Muito bem, o Davi já parou com o seu argumento, eu parei o tempo dele aqui também. Atafona na Bíblia. Então, eu anotei algumas coisas aqui que o Davi falou, que ele disse que o termo ali é pitonisa, que os termos vão mudando, mas ele explicou o que é uma pitonisa. Você dizer que é pitonisa, feiticeira ou qualquer outra coisa, é uma pessoa que consulta os mortos, era uma atividade proibida para os judeus. Você falou muito bem que Saul estava desesperado. Tão desesperado a ponto de achar que o profeta de Deus, que tinha sido fiel, ia infringir, estaria vivo, o que a lei dizia que não estava. Então ele achou que ele estaria vivo e que mesmo ele tendo sido rejeitado, ele voltaria para dar instruções para ele. Então nós vamos ver que o texto não mostra que Samuel apareceu, por várias razões. Você disse que o tetragrama se apresenta várias vezes. Não, o tetragrama não se apresenta. Quem usa o tetragrama foi o mentiroso do rei Saul para dizer à mulher que, pô, juro por Jeová que você não vai sofrer nenhum tipo de punição. Bom, ele mesmo já estava punido. Então a palavra dele, botando Jeová na boca de si próprio, não servia para nada. Jeová não ia apoiar ele só porque ele usou o nome de Jeová. Então o tetragrama não aparece várias vezes, não se apresenta várias vezes, como foi a sua colocação. Aí você colocou aqui, ó, porque a mulher tomou um susto. Esse é um detalhe interessante. Bom, se ela consultava mortos, um espírito familiar, ou seja, espírito de pessoas conhecidas, por qual razão ela tomou um susto? Exatamente porque o que ela viu não foi Samuel. E eu vou mostrar agora. Você, por gentileza, o Podplay, busca para mim a imagem 18. Enquanto você procura aí, é a 17. Tá? Perdão, não é a 17. É a 18, a partir da 18, tá? Então diz assim o texto para nós, ó. Ora, Samuel era morto. Todo Israel o tinha chorado e enterraram-no em Ramá, que era a sua cidade. Saul tinha lançado fora da terra os que consultavam espíritos ou um espírito familiar. Aí essa mulher, ela é chamada de uma mulher que consultava espíritos ou um espírito familiar. O texto vai nos dizer isso. Passa a próxima imagem. Essa próxima imagem aí, falando de espírito familiar, são aqueles textos que eu li antes, tá? Que aí tem referências cruzadas nessa Bíblia aí, ó. Levítico 19:31, passa 21. Então todos aqueles textos que eu citei, eles são textos de referências cruzadas na tradução brasileira, no versículo 3, que ele expulsou da terra os que consultavam espíritos ou um espírito familiar. E aí vai dizendo, passa 22. Eu coloquei só para o público ver que essa Bíblia ela dá essas referências. Passa o 23, que é 1 Samuel 15, 23. Todos esses textos aí eu li. Agora no 24. Diz assim, ó, ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul todo Israel e acamparam-se em Gilboa.
Vendo Saul o exército dos filisteus, foi tomado de medo e tremeu muito o seu coração. Nesta época, Saul já tinha sido rejeitado por Jeová, isso está no capítulo 15, a partir do versículo 22. E aí vem aquela passagem que diz que o espírito de Jeová se ausentou de Saul e o espírito mau da parte de Jeová se apossou de Saul. Por que esse espírito mau era da parte de Jeová? Porque Jeová tira o seu espírito dele e Jeová, com isso, permite que um outro espírito mau o atormentasse. Aí ele é chamado de espírito da parte de Jeová por qual razão? Porque ele só se chega a Saul porque Jeová o permite por ter tirado o seu espírito. Mas seguindo aqui, ó, a imagem 25. Eu vou te fazer uma pergunta agora sobre a imagem 25 e 26, tá? Ó, Saul consultou a Jeová, porém ele não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, Saul, Jeová, o que eu faço? Jeová, ó, não respondeu a ele, nem por sonho, nem por Urim. Urim era uma espécie de lançar sorte, tá? Tinha o Urim e o Tumim, mas aqui fala só do Urim. E nem por profetas. Então Jeová não usou ninguém para responder a ele. Vem o versículo 7, na imagem 26, diz assim, ó. Então Saul disse aos seus servos, preste bem atenção no versículo 7. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me uma mulher que consulte um espírito familiar, para que eu vá consultá-la. Responderam-lhe os seus servos, há em Endor uma mulher que consulta espírito familiar. Passa a outra imagem. Essa imagem aí está mostrando aí a palavrinha, ó, aí embaixo que seja médium, tá? É a palavra hebraica aí, Balá. E a imagem 28 vai dizer, ó, isso aí eu tirei do próprio texto, só coloquei no WhatsApp para facilitar. Então tá lá, Balá, senhora, proprietária, feiticeira ou necromante. Então, quando a Bíblia traduz como feiticeira, necromante, que é quem consulta os mortos, está correto. E o Strong não dá, por exemplo, nenhuma definição que anteriormente tinha isso e foi mudado para isso. Ele dá uma definição dentro do contexto cultural da época. Aí a minha pergunta para você preste bem atenção na minha pergunta. O livro é acreditado como 1 Samuel, certo? É certo que Samuel não escreveu isso daqui porque estava morto, certo? Então, provavelmente foi relatado por Gade ou Natã. A pergunta que eu te faço é, quem provavelmente você entende que relatou este acontecimento? Porque Samuel não estava, Gade não estava, Natã não estava. Pelo texto, quem que você acha que fez o relato do evento? Quem disse, ó, aconteceu assim, 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 assim. Samuel não pode ser porque estava morto. Gade e Natã também não. E isso foi muito tempo depois do evento, tá? Muito tempo depois do evento. No seu entendimento, você já parou para pensar quem visualizou os eventos e fez um relato escrito para que isso fosse colocado depois, visto que nenhum dos chamados autores do livro de 1 Samuel e também do 2 Samuel estavam presentes? Quem que você acha que viu a visão e relatou o evento como está escrito? Fecha meu tempo. Muito bem, vai lá, Davi. Bom, nesse caso aí, Atafona, é como eu te falei, não vai traduzir, eu vou explicar para você o que é uma bitonisa. A bitonisa era uma sacerdotisa de algum deus pagão daquela região. Ela não tem nada a ver com feiticeira. Feitiçaria e necromancia seria mais ou menos assim. A necromancia faz parte da feitiçaria, mas não existe um necromântico. Ele é um feiticeiro necromântico. A questão aqui é que, veja, é bitonisa porque ela era uma sacerdotisa. E ela era justa, viu? Ela era justa porque ela caçou e alimentou o rei no final. Tá lá, ó. Alimentou o ungido do Senhor. Então você pode ver que ela era justa. A questão, Atafona, é que sim, não há como a gente deduzir exatamente quem escreveu nenhum texto bíblico. Não há como dizer. O que a maioria de todos nós entende é que é orientado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo orienta cada ser aqui, ou o Espírito de Deus, ele interpreta e coloca a pessoa para escrever,
Aquele que escreveu esse texto aqui, ele afirma categoricamente que é Samuel. Samuel, 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 Samuel. Ele chama Samuel 4 vezes, Satafona. Ele não fala uma só vez. Ele fala 4 vezes que é Samuel. Ou mais. A questão maior aqui nesse texto é as palavras-chave que eu já falei. A palavra-chave que é do manto, a palavra-chave que é o tetagrama, sim. Eu não estou dizendo que o tetagrama aparece pessoalmente. Eu estou falando que o tetagrama é citado aqui. Mas eu posso dizer por uma interpretação própria. Essa é a interpretação do Davi. Eu acredito que quem escreveu esse texto aqui ou relatou isso foi alguns dos soldados que estavam com o rei. Foi 2 soldados com ele. Eu acredito que foi um desses 2 soldados. É a única hipótese para mim. Mas isso é só o que o Davi acredita. Eu não tenho base de outras pessoas que eu li, não. É o que eu li. Então, como foi 2 soldados, um daqueles 2 soldados relatou. E esse relato se perpetua, né? Passa para outras pessoas até o dia que vai ser escrito. Agora, sim, pelo texto, você acabou de concordar um pouquinho antes, que pelo texto é Samuel. Mas aí fica, Tafona. Eu fiz uma pergunta para o Wesley, eu acredito que você, com mais tempo de Bíblia, pode responder a primeira pergunta, eu acredito que você vai responder, que é onde eu encontro a figura de Satanás agindo escondido e a Bíblia não o revela. Porque se aqui não é Samuel, é Samael, Satã. Se é Satã, eu preciso de um texto que você me mostre Satanás agindo e que a Bíblia não mostre que era ele. Um texto. Aí depois disso, nós vamos bater na palavra Elohim. A palavra Elohim, no Antigo Testamento, que eu já verifiquei, não aparece uma vez para Satã. Depois você me mostra também onde vai aparecer a palavra Elohim utilizada para Satã uma vez só. Para que eu possa me debruçar sobre o texto e debater. Ver se é isso que está falando. Ok? Agora veja. Como eu relatei, a punição, concordo com você, ele recebeu a punição porque ele pesquisou. Mas não só foi por causa disso, tá bom? Ele recebeu a punição geral de todos os seus atos. Porque me incomodaste, e por causa disso, e por causa do que não fez com Emelec e tudo mais, aquelas coisas todas que você acabou de ler, que eu não vou repetir de novo, porque você acabou de ler, não há necessidade. Mostra sim uma coerência de ser Samuel. A pergunta é, além daquelas 2 perguntas, que eu acho que você pode anotar aí, anote essa também. Qual foi a ritualística aplicada por ela? Porque para ser uma necromântica, você sabe que necromântico trabalha com algum pedaço, um osso, um corpo. Necromancia é isso, né? Para você ver como a palavra é tão recente. Necromântica. Ela trabalha com ossos, cabelo. Isso é necromancia. Para trazer um vivo, um morto a vivo de novo. Me mostra essas 3 perguntas e depois eu vou passar as outras perguntas a mais para você. Então vamos lá. Aí depois você vai me apresentar assim. É possível Satanás levantar um juízo sobre um rei de Israel e esse rei receber a sentença que foi profanado por Satanás? Aí você me mostra pelo menos uma evidência disso, tá bom? Eu acredito que essas são as perguntas básicas para agora. Pode passar o tempo aí para ele, meu jovem. Ok, o Davi já passou o tempo, bora lá, Tafona. Bom, então você perguntou onde a Bíblia revela Satanás agindo sem ser citado. Isso não tem nada a ver com o nosso tema. Depois, onde Elohim é usado para Satã. Também não tem nada a ver com o nosso tema, porque eu não disse que foi Satanás, o diabo, que apareceu ali. E essa última pergunta aí, se é possível Satanás proferir uma sentença contra um rei e aquilo ali acontecer, também não tem nada a ver com o nosso tema, que Satanás não é citado aqui no texto. A única possível é a ritualística aplicada por ela. Essa aqui cabe na nossa colocação. Agora vamos lá. Como o evento não foi percebido ou presenciado, essa é a melhor palavra, presenciado, por um dos escritores de 1 Samuel, Samuel não era porque estava morto, não podia escrever nada.
Gad e Natã não são mencionados, não estavam presentes. Você foi num ponto bem interessante. Diz aqui o versículo... você põe para mim a imagem 29, sacerdotisa pagã, e o paganismo para Israel era feitiçaria, por isso que Jeová alertou que eles não deviam fazer como as nações de volta. Então, para Jeová, era espiritismo, porque eles consultavam, além de deuses falsos, espíritos maus. Isso era a prática das religiões à volta de Israel. Então, o versículo 8 de 1 Samuel 28 diz assim, ó, Saul disfarçou-se e tomando outros vestidos, foi acompanhado de 2 homens e chegaram à noite à casa da mulher. Ele disse, adivinha-me pelo espírito familiar e faze-me subir aquele que eu te disser. Bom, então quem presenciou o evento? Saul não escreveu. Saul não relatou. A pitonisa não escreveu. Ela não relatou. Samuel estava morto, não podia escrever. Então é evidente que pela dedução do texto, o evento ocorrido, ele foi falado ou relatado por estes 2 homens que acompanharam. Aqui tem um ponto interessante. Será que esses 2 homens, eles eram israelitas? Porque o rei já tinha dado uma ordem para tirar todos aqueles feiticeiros, necromantes, adivinhos. E nós sabemos que, ao longo da história, Israel teve agregado ali pessoas de outros povos que viviam entre eles. E tem historiadores, eu não pude fazer isso porque hoje meu dia foi corrido, que dizem que muitos daqueles que serviam aos reis eram cativos de outras nações, mas que serviam de boa vontade, assim como, por exemplo, a Babilônia fazia com os seus. Então, muitos estrangeiros que moravam dentro de Israel, eles, pelo seu comportamento, podiam até mesmo servir aos reis. Então, esses 2 homens aqui foram quem relataram. É bem possível que eles não fossem israelitas, por quê? Primeiro, eles seriam pessoas que iriam aderir à lei de Deus, de não consultar pessoas que consultavam mortos, adivinhos, necromantes, feiticeiros, nada disso. Segundo, eles relataram de um jeito que não era o hábito dos israelitas. Porque eles dizem aqui, ó, foi acompanhado de 2 homens e chegaram de noite à casa da mulher. Passa a imagem 30, que diz assim, ó, respondeu-lhe a mulher. Não, por aí. Na imagem anterior você não precisa voltar não, tá? Ele disse, adivinha-me, adivinha-me pelo espírito familiar e faz-me subir aquele que eu te disser. Então, o ritual que você perguntou que foi aplicado é porque esta mulher, ela era tida como uma pessoa que tinha o espírito, o dom como é que se diz, gente? De consultar o espírito familiar. Então, o método que ela usou foi aquele que quem a apoiava. Você mesmo disse que ela era uma sacerdotisa pagã, e nesse paganismo sempre tinha espíritos por trás, por isso que Jeová chamava Israel para não fazer as práticas deles, porque aquilo ali era muito ruim aos olhos de Deus. E aí ele pede para ela adivinhar e fazer subir. Então, o suposto Samuel que apareceu, ele só apareceu por causa da mulher. E qual foi o ritual que ela fez? Adivinha-me pelo espírito familiar e faz-me subir aquele que eu te disser. Na imagem 30 que está aí na tela, põe ela grande, por gentileza, olha. Você tinha citado mais cedo, né? Se ela era uma pessoa que fazia esse tipo de coisa há bastante tempo, por qual razão ela se assustou ao ver o tal, entre aspas, aqui do Samuel? O versículo 9 do capítulo 28 diz assim, ó, Davi respondendo à mulher. Aliás, a mulher respondendo. Respondeu-lhe a mulher, eis que tu sabes que fez Saul, o que fez Saul, como exterminou da terra os que consultam espíritos, ou espírito familiar, porque me estás armando um laço à minha vida para me fazer morrer. Bom, eu já vi pessoas, eu não vou citar a religião aqui, porque alguém pode se ofender,
de uma determinada religião aqui praticada no Brasil, que faz consultas a espíritos. Então, esta mulher tinha esta mesma prática de, por meio desses espíritos, fazer adivinhação, consultar os mortos, consultar espíritos familiares e até mesmo fazer o que Saul queria. Saul estava tão desesperado e Deus não estava com ele, que para ele qualquer coisa servia, de tão desesperado que ele estava. Aí, por que é que ela se assustou? Tá? Vem a imagem 31. Diz assim, ó: Saul jurou-lhe por Jeová, dizendo: pela vida de Jeová, nenhuma culpa te sobrevirá por causa disso. Olha que sujeito à toa, sem vergonha, ainda usando o nome do Deus Santo de Israel, para dizer que a mulher que fazia o que Deus condenava, pela vida de Jeová você não vai sofrer nada. Aí vem o Samuel, que estava lá, quietinho lá, hibernando. Não, vai, essa mulher aí que Jeová não gosta do que ela faz, me chamou, eu vou lá. Pô, Samuel não deu bola para Saul nem quando ele estava vivo, quando Jeová mandou dizer que ele estava rejeitado. Samuel ia sair lá do seu sarcófago, se ele estivesse vivo, para vir falar com um rei rejeitado, sendo chamado por uma pitonisa, que era praticante de uma religião falsa, aos olhos do Deus de Israel, para falar uma coisa que Samuel queria saber, mas na realidade ele não disse. Pelo amor de Deus, né? É acreditar em muita conversa da carochinha. O problema é o relato do texto, porque o texto fala que foi Samuel. Mas o que eu te perguntei, quem escreveu, quem relatou pela ótica da sua própria crença. Então, certamente, entre aspas, certamente aqueles dois homens foram os que puderam relatar o evento. E quem é que diz que era Samuel? Foi a pitonisa? Foi Saul? Nós vamos ver agora. A palavra... a imagem 32, por gentileza. Diz assim, ó: perguntou-lhe a mulher: quem te farei subir? Parou. Então, quem é que ia fazer subir? Ela ia fazer subir. Ela queria saber quem. E ela fazia isso por quê? Porque ela tinha o espírito de adivinhação. Aí diz aqui, ó: respondeu-lhe ele: faze-me subir Samuel. Então a mulher era uma sacerdotisa de uma religião falsa, que Jeová já havia alertado Israel, para não se misturar, para não fazer conforme eles faziam, porque seria contaminação para eles. Aí vem um rei rejeitado, mentiroso, desonesto, rebelde, chama uma mulher que faz aquilo que Jeová condena, aí jura por Jeová. Aí o Samuel, que hipoteticamente estava lá descansando, lá hibernando igual o urso, aí ele vai: para aí, vou lá atender esse chato desse Samuel. Vocês acham que Samuel, o chato do Saul, vocês acham que se Samuel, de fato, tivesse consciente no mundo dos mortos, ele iria ignorar tudo aquilo que ele acreditou a vida inteira, tudo aquilo que o próprio rei, antes de se tornar um doido, tinha condenado? Ele ia voltar do mundo dos mortos para falar com um homem rejeitado, por meio de uma mulher que Deus desaprovava os métodos dela? Será que Samuel mesmo apareceu? O relato vai dizer o seguinte, ó, versículo 12. Quando a mulher viu a Samuel, deu um grande grito e disse: por que me enganaste? Pois tu és Saul. Opa! Quando a mulher viu a Samuel. Então a Bíblia está dizendo que ela viu a Samuel. Será que é isso mesmo? Será que esse relato, quando a mulher viu a Samuel, de fato era Samuel? Ou este foi o relato dos que presenciaram, provavelmente, e quase que certamente, os dois homens que acompanharam? Será que eles também acreditavam que os mortos podiam se comunicar com os vivos? Porque diz assim: quando a mulher viu Samuel. Isso é pena de quem relatou o evento. A mulher não disse, ela não disse, vi Samuel. Será que Saul disse que viu Samuel? Então diz aqui, quando a mulher viu a Samuel, deu um grande grito e disse a Saul:
Por que me enganaste? Pois tu és Saul. Próxima imagem, 34. Diz assim, versículo 14, 1 Samuel 28. Perguntou-lhe ele, como é a sua figura? Não precisa voltar, não. O versículo 12 diz assim, quando a mulher viu a Samuel, mas ela não disse para Saul, eu vejo Samuel. Por quê? Porque no versículo 14 tem a pergunta. Perguntou-lhe ele, como é a sua figura? Se ela tivesse visto de fato Samuel, ela disse, vejo o profeta Samuel, ou vejo Samuel. Mas Saul não sabia o que ela tinha visto, porque ela não disse que viu Samuel. Esse relato é um relato feito pelos que foram testemunhas oculares. Aí ela diz o seguinte, ó. Como é ele perguntou-lhe ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto em uma capa. Entendeu Saul que era Samuel. Prostrou-se com o rosto em terra e fez uma adoração. Aí saiu cortado na imagem aí. Então você vê, Saul não viu Samuel. A mulher não é dito que ela viu Samuel. Ela diz, eu acho que eu não passei essa imagem para você, mas eu vou ler aqui na Bíblia, tá? Tradução brasileira. Eu acho que foi essa imagem que eu havia duplicado. E eu vou pegar aqui, 1 Samuel 28, 13. Exatamente a imagem que eu deveria ter colocado e não coloquei. 1 Samuel 28, 13. Aí eu estou puxando aqui na Bíblia. É o versículo 13, que diz assim, ó. O versículo 12 diz, quando a mulher viu a Samuel, deu um grande grito e disse a Saul, por que me enganaste, pois tu és Saul? Aí o versículo 13, que não vai aparecer para vocês, porque eu me equivoquei e não fiz, que eu fiz essas imagens agora de tarde. O versículo 13 é a resposta da mulher. Aliás, do rei. Respondeu-lhe o rei, não tenhas medo. Que vês tu? Então ela não disse para o rei Saul que ela tinha visto Samuel. Será que a resposta dela, ela diz para ele que viu Samuel? Ela diz assim, ó, vejo um Elohim, ou um Deus, como está aqui na tradução brasileira, subindo da terra. O susto dela foi porque ela não viu um ser humano. Ela viu um Elohim. Se ela tivesse visto apenas um ser humano, como era o que Saul estava perguntando, ela não iria se assustar. Ela tomou o susto porque ela viu algo ou alguém muito diferente de um humano. Aí o versículo 14, que é essa imagem aí, 34, diz assim, perguntou-lhe ele, como é a sua figura? A figura de quem? Desse Elohim. Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel. Prostrou-se com o rosto em terra e fez uma adoração. Então, o relato, ele é claro. Ele não diz que a mulher disse que viu Samuel. Saul não disse que viu Samuel, diz que ele entendeu pela descrição, porque ele sabia que Samuel usava uma capa, inclusive essa capa foi rasgada. Então, ele, pela descrição, entendeu. Quando Jeová chamou a atenção para o público, eu anotei uma coisa que você falou bem no início, tá? Você diz assim, ó, se há condição, há consequência, tá? A condição é a seguinte, Jeová falou, não consulte quem consulta os mortos, porque Jeová sabia que os mortos estão mortos, e que esses mortos supostamente chamados por quem consultava, não eram os mortos que as pessoas procuravam. Era para enganá-los. E eu vou mostrar no final do capítulo 28, o que o suposto Samuel falou foi uma mentira que não se cumpriu. E eu vou mostrar o que o verdadeiro Samuel disse quando ungiu Saul e que se cumpriu exatamente o que ele falou no mesmo dia. Mas este tal Samuel aqui, o que ele disse para o rei em resposta à pergunta dele, estou falando aqui o suposto Samuel, que não era, tá?
O que ele disse, de fato, não aconteceu, mostrando que não era Samuel, tá? Então, terminando aqui essa parte, o texto é claro. A mulher não diz que viu Samuel, ela diz que viu um Elohim, um Deus subido da terra. Saul não disse que viu Samuel, ele entendeu que era Samuel. Então, na mente dele, ele era um cara tão desesperado que ele achou que Samuel apareceu para ajudar ele. Só que, como eu falei, o Davi disse que não há como ter certeza de que, por exemplo, você falou eclesiástico, né? Mas é Eclesiastes, que Eclesiastes tenha sido escrito por Salomão, né? Mas aqui o capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes diz assim, ó: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Bom, quem era o rei de Jerusalém que era filho de Davi? Era Salomão. Então, realmente, tem muitos livros da Bíblia que são creditados a determinados autores e que isso é uma tradição. Mas independente se era uma tradição ou se não era uma tradição, ele é aceito dentro do judaísmo como algo inspirado por Deus. E o livro de Eclesiastes também é. Tá? Então, no livro de Eclesiastes, Jeová diz o seguinte, por meio do escritor, que é o capítulo 9, versículo 5, que diz assim, capítulo 9, versículo 5, o que destrói a ideia de que Samuel, do mundo dos mortos, apareceu para explicar alguma coisa para Saul, pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 6, tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja, pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em alguma coisa que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol somos nós, né? Então, se por inspiração Salomão escreve isso, se Samuel estivesse em algum canto, lá hibernando, tá lá igual um urso, aí ele ouve uma pitonisa de uma religião falsa chamar ele para falar com o rei que Deus mandou dizer que ele tinha rejeitado, tirou o espírito dele. Se Samuel voltasse para falar, ou Samuel estava certo ou o escritor de Eclesiastes era um mentiroso. Porque ele estaria participando do que se fazia debaixo do sol. Indo falar com um homem que estava procurando saber o que fazer para vencer uma batalha debaixo do sol. Então, é claro que, embora o texto disse, quando a mulher viu Samuel, não foi a mulher que disse, não foi Saul que disse, foram os observadores oculares que só pode ser, pela lógica e pelo texto, aqueles dois homens que estavam ali. Então, paro por aqui. Eu falo pra caramba, né? Nada, foi ótimo. Ótima exclamação. Vou pegar a parte final. Veja, para você ver como o livro de Eclesiástico traz uma concepção atual do homem, o nosso estado humano. Ele, em clara e voz alta, ele acabou de dizer que não teremos mais participação alguma nesse mundo, mas nós sabemos que sim, nós teremos a ressurreição e voltaremos a participar desse mundo. Olha só, você acabou de ler esse texto, isso é magnífico. De Eclesiástico também da seguinte forma, palavra do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. O rei de Jerusalém aqui é Davi, e não o cara que tá falando que é o mestre. Apesar de que nós podemos entender o seguinte, todo livro da Bíblia é inspirado, mas do jeito que você falou, tá falando, não sei se foi a intenção, mas você acabou deixando que Samuel, ou 1 Samuel não é inspirado. Você acabou de ir para esse lado. Por exemplo, se os dois caras que estivessem lá relatando não tá inspirado em falar, então eles não são inspirados, né? Mas é só inspirado, só Eclesiástico. Ótimo, ótima colocação. Perfeito. Mas o livro de Eclesiástico vai trazer toda a concepção humana. Ó. Há tempo para tudo. Há tempo de morrer, há tempo de comer, há tempo de tomar banho. E também fala que é mais válido um cachorro vivo do que um leão morto. Só está trazendo concepção humana. Porque esse texto aqui traz uma reflexão do que era a vida. Aquele mestre que estava falando que provavelmente teria uma idade entre 50 e 60 anos, ele faz assim, ó, dessa forma. O que é da vida? Se todos vamos para o mesmo lugar. Está escrito aqui.
tanto o justo quanto o ímpio, tanto o bom contra o mal, vão todos para o mesmo lugar, para o morto. Uma reflexão da vida. Ele estava com uma névoa, que é a palavra Heber, que aparece ali no texto o tempo todo. A palavra é tratada como nevoeiro aos seus olhos. Então, a pessoa que escreveu o livro de Eclesiástico, sim, ele estava inspirado, mas não para trazer uma doutrina de pós-morte ou não pós-morte, e sim para trazer os jovens daquela época para retornar ao templo de Deus. E ele termina no final, provavelmente, se eu não me engano, falando que retorne o seu tempo para Deus enquanto há tempo, né? Enquanto você está vivo. Então é só uma concepção humana o tempo todo, eu afirmo isso. O texto só traz de concepção humana. Agora, você falou reconhecer. Samuel reconheceu Samuel, só que está equívoco. Não é reconhecer, é a palavra iada. Ela tem uma origem de seus olhos se abriu e ele viu. Quando fala da capa, os olhos abrem e ele vê. Isso você pode questionar para qualquer judeu que ele vai te falar sobre o hebraico. A palavra iada traz o conceito de os olhos se abrem e vê. É no seu íntimo, é no pessoal. Não é uma conhecer simples, como eu conheço, tipo, eu conheço o Wesley só pelo computador aqui, mas é tipo, eu conheço o Wesley pessoalmente. Eu vou na casa de Wesley, eu faço tudo isso. Então, veja, a questão aqui é conhecer na intimidade. Então, ali, a partir daquele momento ali, foi Samuel, porque o próprio Saul reverencia-o e não o adora. Você sabe que ali é parecido com a palavra prosquinel, mas traz mais para se ajoelhar e reverenciar o sumo sacerdote. Agora eu pergunto, como é que ele não estava vendo se ele se ajoelhou nos seus pés? Ele se ajoelhou nos pés. Como é que ele não estava vendo? Se jogou aos seus pés em reverência. Olha, se isso aí não é ver, desculpe. Como é que você vai jogar no pé de quem você não vê? Então, veja. Os textos que você está apresentando aqui traz de uma concepção interessante. Não vou dizer para você que não é. É um ponto de vista novo, a Fatona, para mim. Dizer a Tafona. Dizer que os dois possíveis soldados não sejam israelitas, sim, fazia parte do plano da bruxa e tudo mais lá, que vocês chamam de bruxa. É interessante, mas não faz sentido. Porque são dois israelitas que escreveram, possivelmente, ou relataram esse texto, e aquele autor, o que autografou, está nessa parte, entendeu? Ele deixa claro que é Samuel. Samuel, 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 Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. E vendo, percebendo, conhecendo no seu íntimo, Saul também percebeu que era Samuel. Pô, interessante. O texto é muito claro. Só há um jeito da gente negar esse texto. Desta forma, questionando o autor. Se a gente questionar o autor, a gente pode trazer uma interpretação possível para esse texto. E essa é uma hipótese válida para o que você está tentando trazer. Eu questiono o autor da Bíblia, desse livro. Ó, esse livro aqui é questionável. E aí, assim, eu posso colocar ele em pauta e tentar descredibilizá-lo por algum momento. Para tentar trazer o argumento à tona. É uma boa argumentação. Uma boa argumentação. Mas não faz sentido nenhum. O texto é claro, trabalha com Senhor, 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 Senhor e Senhor. E verdade, quando você fala que havia a punição, eu falei, há a punição. Mas veja, há uma sentença de acordo com o ato e o ato de possibilidade. Aqui nós temos um coquetel de ação. Ele vai até a mulher, e depois que ele vai até a mulher, ele pergunta para quem sobe, aí sobe. Aí quando ele termina de subir, aí ele faz o questionamento. Quem tu vê? Ela fala primeiro que é um Elohim. Primeiro Elohim, Atafona, não é só deuses, tá bom? Elohim é juízes, Elohim é profeta, Elohim é homem poderoso. Não precisa ser simplesmente divindade. Então nós temos uma palavra polissêmica que pode ser utilizada para vários sentidos, entendeu? Segundo ponto, a palavra que aparece subsequente, que a mulher fala da capa, não é qualquer capa, você sabe disso. A palavra Hemer que aparece ali, ela traz o conceito de roupa ou veste do sumo sacerdote de Israel,
a roupa das filhas de Davi, ou referindo-se a uma capa de uma posição, um homem de posição. Então veja, a capa, já temos a posição. Quem sobe ali é alguém que estava de posição. E nós sabemos então que estava revestido de uma roupa que era israelita, uma roupa de um israelita. Você disse que não faz diferença quem seja. No meu caso faz muita diferença, porque se eu afirmo que não é Samuel, eu tenho que dizer quem é Samuel. Eu tenho que afirmar, tipo, esse não é Samuel, é esse. Porque se eu não trabalhar desse jeito, é errado. Por exemplo, se você falar pra mim que ali não é Samuel, mas é um anjo de Deus, tá errado. Porque o anjo de Deus, Deus não falava em mensagem. Mensageiro, ó, anjo, malá, mensageiro. Um mensageiro que traz a mensagem de Deus, ele já está falando. Um mensageiro, mas veja, ao contrário, é levantado um juiz, que é dito dessa forma, se a gente ler corretamente. Quem tu vês? Eu vejo um juiz. Como ele é um ancião, vestido da capa do sumo sacerdote de Israel. É esta a melhor interpretação do texto. Então, quando ele vê, ele se ajoelha porque ele vê. É a partir, ó, a partir da parte que o cara fala que está vendo Samuel, quando a palavra iada é introduzida, ele vem para o sentido de vejo. Eu estou vendo. Eu sinto que é ele. Ele está comigo aqui, eu estou vendo. E se ajoelha aos seus pés, prostando-se em frente a ele. Veja, como é que você prosta reverência a alguém se você não vê? E não está aos seus pés, porque o texto fala pé. Prostou-se aos seus pés em reverência. A não ser que o texto que você traga, porque tem muita interpretação, muito texto, que possa dizer que não seja. Mas a palavra iada traz para isso. Se você perguntar a qualquer judeu, vai lhe apresentar desse jeito. Iada. Iada. Iada é de ver, perceber, sentir, é ele. Então veja, quando ele tem essa palavra, iada, acontece uma coisa, né? Samuel diz que por que me incomodaste? Veja, nenhuma hipótese aqui está dizendo que a alma está voando aí, não. Por que me incomodaste? Veja, se está incomodando é porque ele estava descansando, concorda comigo? Eu tô aqui, ó. Incomodou. Alguém me incomodou, bateu na porta ali, ó, me incomodou. Eu tava dormindo, ó, mas me incomodou. Você tá entendendo? A palavra incomodar, a palavra iada, a palavra Elohim, a palavra capa, se torna chave nesse texto. Então, nós vamos trabalhar sim a profecia, que você disse que não se cumpriu. Nós vamos trabalhar a profecia já, porque a palavra que se apresenta ali também é polissêmica. Vamos trabalhar os sentidos de toda a palavra, ok? Vamos trabalhar ela no sentido. E vamos tentar usar o sentido mais hebraico, o sentido dos hebreus mesmo, do judaísmo. Porque, quer queira ou não queira, é um idioma diferente, e nós sabemos que palavras como são traduzidas para outro idioma, às vezes aquela palavra tem dois sentidos múltiplos, mas ela é só traduzida para um. Mas ela tem vários sentidos múltiplos. Mas só quem sabe sobre aquela palavra é quem convive com esse idioma, ou quem está nesse idioma. De novo, a Tafona, a palavra, a situação de que há um impedimento, ok? A palavra que há um impedimento é porque tem possibilidade. Não quero dizer para você que é permitido. Ó, você está confundindo permissão com possibilidade. Não é permitido, mas há possibilidade. Pesquisou, cometeu um ato infracionário. Vamos dizer assim, cometeu um pecado. Cometeu o pecado, vai receber a punição. Veja, agora, se Deus não levantasse Samuel ali, quem é que iria punir aquele rei maléfico? Aquele rei corrupto? Quem é que iria punir ele? Porque, não sei se você sabe, mas eu só tenho um texto que vai defender que um anjo pode trazer punição, mas não para Israel em si, para servos de Israel, mas para outras civilizações. E quem pune Israel é o próprio Deus. Não há como, desculpe, não tem contexto nenhum que vai me apresentar. Isso se a gente ficar só pegado no texto. Se eu ficar pegando outros textos variados, só vai complicar mais.
Atafona, você disse que não faz sentido, mas faz. Se não é Samuel, quem é Samuel? Quem é aqui? Depois, quem está aqui? Se não é o Samuel, se não é o Samuel, se é um anjo de Deus, quem mais poderia ser? A palavra Elohim pode ser aplicada para este ser? É perguntas evidentes, perguntas chaves para o texto. Tem que haver essa resposta. Se não tiver, não tem como. Muito bem, o Davi já passou seu tempo. Atafona na Bíblia. Bom, no finalzinho, Davi falou assim: se Deus não levantasse Samuel, quem iria punir aquele rei? Quer dizer, então, Deus condenava quem consultava os mortos, aí Deus levanta Samuel por meio da mulher que ele condenava, das ações que ela condenava. Então, eu acho que você se expressou não de uma maneira que você quisesse, a não ser que você acredite fielmente que Deus usou uma pitonisa, uma feiticeira de uma religião falsa, que fazia o que ele condenava, para fazer vir punir o rei. A punição foi dada por meio de Samuel quando ele estava vivo. Jeová te rejeitou como rei, e o teu reino vai ser dado para aquele que é melhor do que você, que era Davi. Aí você, no início da sua explanação, você disse que o que eu falei lá de Eclesiastes te ajuda, porque eu disse que não teremos mais participação alguma do que se faz debaixo do sol, mas nós vamos ter na ressurreição. Sim, mas enquanto está morto não se tem. Foi isso que eu quis dizer. Que quando se está morto, não se participa de nada. Para se participar vai ter que ser ressuscitado. Então não tem nada a ver com o texto. Concordo com você. Quem for ressuscitado vai participar novamente. Mas o texto está falando de quem está morto. E não de quem vai ser ressuscitado. Aí você disse que se esse livro aqui ele não é inspirado, porque segundo você, como eu disse que o relato foi feito por aqueles homens, então ele não é inspirado. Pelo menos foi isso que eu entendi que você falou. O que é uma inspiração? Uma inspiração pode ser algo que Deus dá a alguém por sonhos, por visões, ou ele pode mover a pessoa, inspirar a pessoa a assentar por escrito determinados eventos. Isso também é inspiração. Mover alguém para relatar algo que é importante. E não que ele tem que colocar na mente de alguém, tá? Eu vou usar aquilo que você falou, me fazendo uma pergunta. Por que ela se assustou vendo um juiz? Aí a pergunta é, Saul fala assim, eu quero que você suba Samuel. Aí ela vai, vê Samuel e se assusta. Por que ela se assustou? Exatamente porque o que ela viu não era um ser humano. Ela não viu um ser humano normal e ela sabia que não era. Por isso que ela se assustou. Aí ela sabendo que... Por que ela entendeu que era Saul ali? Porque ela sabia que Saul provavelmente... Ela sabia não, provavelmente. Ela sabia quem era o rei Saul. Sabia que ele tinha sido um camarada reprovado. E agora você achar que porque Saul falou Jeová 4 vezes, que você falou aí, né? Aliás, Samuel 4 vezes. Isso quer dizer alguma coisa? Você vai num hospício e o cara fala um monte de coisa lá. Ele diz que era Maria Quitéria, Maria Antonieta, diz que é Dom Pedro I. Não é porque o cara falou que é verdade. E Saul ali estava louco. Saul estava retardado mental. Por quê? Porque ele tinha sido abandonado por Jeová. Ele foi tão retardado mental, tão louco, que ele infringiu a lei por egoísmo, porque ele queria se dar bem. Você acha que Deus ia fazer alguma coisa por um homem que ele rejeitou, quando não fez quando ele estava vivo, para fazer depois que ele estava morto, por meio de uma mulher que praticava o que a lei que ele deu a Israel condenava? Tá? E volto a dizer, o texto não diz que a mulher viu Samuel. Quem diz que ela viu Samuel foi quem relatou o evento, que não foi ela, não foi Saul, nem foi Samuel. Então, evidentemente, chega-se à conclusão de que é quem estava com Saul e presenciou. Aí você disse que a palavra ali é yada, e eu concordo com você, é essa mesma palavra, que ela pode ser traduzida também como percebeu. Meu amigo, eu já vi cara dizendo que, tem até uma piada, né? Que o camarada tinha lá uns comprimidinhos para ficar feliz, e ele esqueceu o comprimidinho de ficar feliz lá para ficar extasiado. Aí ele pegou e esqueceu o remedinho na cozinha, né? E tá ele procurando. Aí ele pergunta pra avó, vó, você viu aqueles meus comprimidinhos?
Ah, você preocupado com o comprimidinho, um monte de elefante voando aqui na cozinha? Ou seja, ela ficou doidona. Na história, a avó ficou doidona. Saul estava maluco, desesperado. Ele sabia que tinha sido rejeitado. Ele sabia que o profeta não tinha respondido a ele quando estava vivo. Urim não respondeu. Sonho não respondeu. Profeta nenhum não respondeu. Ele foi por tudo ou nada. Então, esse relato, para você achar que Deus estava ali naquele relato, usando uma mulher para levantar Samuel para punir o rei, a punição já tinha sido dada cara a cara com Samuel vivo. Você foi rejeitado, o seu reino vai ser dado a outro que é melhor do que você. Tá? Eu vou te deixar aqui mais uma pergunta, que é baseada, você pode colocar aí no versículo, na imagem 34. Aliás, na imagem 35, disse assim, ó. Disse Samuel a Saul. Opa, Samuel disse a Saul. Novamente, quem diz que é Samuel foi quem relatou o evento. Samuel, como dizia Ada, ele percebeu, ele entendeu o que era, ele reconheceu por causa da destruição da mulher, como ele estava doido, varrido, ele falou, não, é Samuel. Pronto, tem um ditado que diz que a formiga, quando quer se perder, ela cria asa. Então Saul criou asa. Se dissesse para ele que uma banana era Samuel ali na banana, ele ia achar que a banana era ali. E o fato dele de dizer que ele se ajoelhou não significa que ele viu literalmente. Pode ter visto? Pode ter visto literalmente. Aí a pergunta que eu te faço. O texto diz que Samuel ali foi uma manifestação como os anjos faziam, visíveis? Não. Então, quando o texto diz que ele se apercebeu, ou entendeu, ou pensou pela descrição que era Samuel, ele caiu de joelho. Para ele, Samuel estava ali. E Samuel não estava ali. Por que Samuel não estava ali? Porque claramente os mortos não se comunicam com os vivos. Jeová proibiu porque ele sabia que todo mundo que dissesse que um morto estava se comunicando era engano. Isso é o que faziam as religiões daquela volta ali de Jerusalém. A pergunta que eu tive essa aqui para você, ó, o versículo 15. Pode botar a imagem 35 aí, por favor. Disse Samuel a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Respondeu Saul, estou muito angustiado, porque os filisteus me fazem guerra, e Deus tem se afastado de mim e não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me fizeste saber o que hei de fazer. O próprio Saul fala, para aí, Deus não me responde por sonho, não me responde por profeta, não me responde por nada. E ele chama o homem que abandonou ele porque Deus mandou abandonar. Aí a pergunta que eu te faço, você acha que Samuel foi fiel a Deus durante todo o tempo que ele estava? E ele não consultava nada disso, ele não se metia em nenhum desse tipo de coisa. E ele foi usado por Deus para dizer a Saul que ele foi rejeitado. Você acha que Samuel, ao fazer isso, infringiu a lei de Deus? Ou Samuel não infringiu a lei de Deus e por quê? Fecha meu tempo. Vamos lá. Como eu falei para você desde o princípio, não há uma explicação da ritualística aplicada. Agora veja comigo. Quando ela disse que viu, que ela acusou-se e gritou, o grito é pelo espanto. Ela não tinha feito nada e ele subiu. É assim que é descrito no texto. O texto não fala que ela fez alguma coisa e nada. Foi imediatamente, fazei-me subir Samuel. Na hora, o autor do texto fala, vendo Samuel a mulher, ela gritou. Olha o susto. Quer dizer que ela não esperava aquela ação ou que aquilo iria acontecer. Esse é o primeiro ponto. Como não traz uma ritualística, não tem como fazer esta afirmação de que ela levantou Samuel pelos efeitos marabalista lá da necromancia. Não tem como dizer, porque o texto não fala isso. Então veja, agora vamos trazer, muito bom, o que você trouxe. E então disse Saul. Samuel disse a Saul. Samuel disse a Saul, Saul ouviu. Saul ouviu, porque ele respondeu, ele ouviu, ele respondeu. Ele ouviu, ele respondeu.
O texto anterior eu mostrei para você que a palavreada traz da origem de ver e perceber. Ele viu e percebeu. A palavreada é nesse sentido. Ela tem dois significados simultâneos. Você pode perguntar a qualquer hebraísta que ele vai te passar isso. A palavreada traz esse sentido e não é simplesmente uma tradução. Então veja, ele viu e percebeu. Pronto. Já vi. Agora eu tô ouvindo também. Ó, eu tô ouvindo também. Tá vendo e ouvindo. Pronto. Esse é o segundo ponto. Depois disso, nós temos a seguinte situação. Quem pergunta ou quem busca quer uma resposta. Quem pergunta ou quem busca quer uma resposta. Saul conseguiu a resposta que ele queria? Não. Ao contrário, recebeu um julgamento de morte. Ele não recebeu julgamento, ele não recebeu nenhuma mensagem da resposta que ele queria. Ele queria uma resposta de como vencer os filisteus. Aí vem a sentença. Então disse Samuel: por que, pois, me pergunte a mim, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? Porque o Senhor tem feito contigo como pela minha boca te disse. O Senhor rasgou o teu reino e deu a mão do teu próximo, Davi. Como tu disseste, ouviste a voz do Senhor e não executou os servos da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. Ó, o Senhor te fez isto hoje. O tetagrama está fazendo isso com você hoje, ó. Hoje, agora. O Senhor entregará tu e Israel comigo na mão dos filisteus e amanhã tu estará comigo. Eu sei que você vai tocar nesse amanhã. Esta palavra é a chave para você. A palavra que se apresenta aqui é machar, mais ou menos assim. Um amanhã, ó, amanhã, algum tempo que ainda há por vir, futuro, e amanhã no dia seguinte. Amanhã no dia seguinte se apresenta como a segunda tradução. Então a primeira tradução é amanhã em um tempo que ainda há de vir. Pronto. Eu acho que eu te respondi a sua próxima pergunta, que seria sobre o amanhã. Mostrei para você. E agora eu vou ler mais um texto rapidinho, porque pra gente tentar igualar ali rapidinho, porque eu sou muito perguntado. Eu tô ouvindo você aí, e isso é bom. Eu tô entendendo o seu ponto de vista. Vamos lá, pera aí rapidinho. O tanto de papel, pronto. E aqui tá. A morte de Saul e seus filhos. Os filisteus lutavam contra Israel, os israelitas no monte Gibua. Muitos israelitas foram mortos e ali. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos, Jonathan, Abinadab e Malquisé, sei lá o que aqui, você vai ver aí. E o Senhor aos filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por uma flecha do inimigo e, muito ferido, então disse a um rapaz: carrega as suas armas e tire a espada e me mate, para que os filisteus não me matem. O rapaz estava muito apavorado e então disse. Então Saul pegou a sua própria espada, jogou-se sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz se jogou sobre a sua própria espada. E assim morreram naquele dia Saul e seus 3 filhos. Há uma das hipóteses que você vai poder utilizar aqui nesse texto é o seguinte. Quem matou Saul, supostamente, que você vai falar, é o menino aqui, que ele se jogou na espada, ou Saul tirou sua própria vida. Mas isso não é a questão da profecia de Samuel. A profecia de Samuel falou que eles estariam entregues e não mortos pelos filisteus, estariam entregues nas mãos dele. Então veja, Saul foi entregue como a profecia carimbou e assim morreu eles. Vamos trazer mais algumas situações. Eu disse mesmo que a palavra vai se repetir: Samuel, 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 Samuel. Não há como debater com um texto muito claro. Eu sei disso, é bem difícil. E, Atafona, ainda assim, as perguntas são relevantes. Se não era Samuel, era quem?
Se a palavra Elohim pode ser utilizado para juízes e profetas e homens poderosos, a palavra capa que se apresenta aqui não é capa, mas é uma roupa de um sumo sacerdote. O tetagrama que é inserido dentro do texto quase todo o tempo, a conclusão da profecia em sua magnitude, quem mais poderia ser senão o próprio Deus levantando ele para trazer um julgamento sobre o rei? O próprio rei permitiu, o próprio tetagrama permitiu. Falou, levante, vai lá e levante o julgamento. O tetagrama fez isso. E ele levantou o julgamento, mas as respostas não foram dadas. Aí fica a pergunta no ar pra gente, Altafona. O que era que Saul estava procurando com Deus? O que era que Saul queria de Deus? Essa é a primeira pergunta. Segundo, como você não vai responder as outras duas que você disse que não é reverência, não tem referência nenhuma, a questão da consulta aos mortos, ela também é válida sobre visão e sonho? O Deus que você conhece, ele é limitado, ele não pode realizar essas coisas? Por quê? Você vai dizer para mim, eu quero saber de você, há algum relato de algum sonho ou visão de algum morto respondendo ou edificando alguém? Essa é a segunda pergunta. Fique à vontade, meu jovem. Estou aguardando suas duas respostas. Então vamos lá. Ele disse que Saul subiu sozinho. O Samuel subiu sozinho. Qual era a ritualística da... Eu vou chamar ela da véia de Endor. Tá? A pergunta que eu te faço. Qual era a ritualística dela para você saber que ela não fez? Você não sabe. Então você falar que não teve ritualística, só se você conhecesse qual era a ritualística dela. O fato dela poder consultar um espírito familiar significa que isso não precisava necessariamente de um ritual. Então você não pode dizer que não houve um ritual. Você só pode dizer que não houve algo se você souber como é que se faz. Se você me disser qual era a ritualística dela, eu vou concordar com você, mas você não vai dizer porque não tem, tá? Aí você diz que Samuel viu e ouviu. O maluco vê e ouve tudo, cara. O cara desesperado, ele ouve tudo. E Saul estava desesperado, doido para ter uma solução. A mente dele estava tão obtusa que ele não conseguiu perceber que nada que ele fizesse, Deus iria respondê-lo. A ponto dele, no desespero, consultar uma mulher que praticava algo que a própria lei havia proibido e que ele mesmo havia tirado de dentro de Israel quando ele ainda não estava rejeitado. Para você ver o nível de desespero do camarada. Aí você perguntou, se não era Samuel, quem era? Tá, vou responder novamente aqui. Você leu aí o texto de 1 Samuel 31, que diz assim, ó. Entretanto, os filisteus pelejavam contra Israel, os homens de Israel fugiam de diante dos filisteus e caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus seguiam de perto a Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A peleja agravou-se e alcançaram-no os flecheiros que o feriram muito gravemente, tá? Mas ele não morreu pela flechada dos filisteus. Ele foi ferido gravemente, tá? Aí eu volto aqui no texto onde Samuel supostamente está falando para ele, que é o... Você pode botar aí para mim a imagem 35, 36, Wesley, na tela, por favor. Não, 37. O versículo diz assim, ó, 18 e 19. Porque não obedeceste a voz de Jeová e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, portanto isto te fez Jeová hoje. Quer dizer que Jeová está fazendo aquilo ali com ele hoje? Não. Porque o texto diz que a razão dele ter sido rejeitado foi naquele dia ou foi antes? Aí eu sei que você quis dizer que hoje era que Samuel estava chegando e dando uma sentença para ele hoje. A sentença foi dada lá atrás, quando ele fez aquilo. Não foi naquele dia. Aí vem o versículo que eu disse que eu ia mostrar, que aquilo que foi dito por um suposto Samuel não se cumpriu. Diz aqui, ó.
Jeová, 19, Jeová entregará também contigo Israel nas mãos, contigo, Jeová entregará também contigo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Jeová entregará o arraial de Israel nas mãos dos filisteus. Aí, de fato, você usou a palavra aí, que é a palavra para amanhã, que ela pode ser um período futuro, ela pode ser um período mais longo, e ela pode ser literalmente o amanhã, depois de hoje. Só que o texto em questão, você não definiu por que não pode ser o amanhã. E diz aqui, ó, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. No debate que você fez com o Wesley, você disse que as pessoas, não sei se você usou o termo corretas e tal, que elas não vão para o céu, mas que elas vão para o paraíso. Aí eu te pergunto, será que Samuel e Saul estavam no mesmo lugar? No paraíso? Um homem que foi rejeitado, que se tornou um idólatra, que rejeitou a lei, que no final da vida dele fez tudo o que Deus disse para não fazer. Será que ele estava no mesmo lugar que Samuel? Se ele estava lá, meu amigo, todos os que foram maus também estão. A não ser que você defenda que existe esse lugar onde todo mundo está lá. Ou seja, os bons e os maus estão no paraíso, né? O paraíso denota algo bom. Então Saul, depois de ter sido rejeitado, foi para esse paraíso. Bom, aí a imagem 37, né? Então Jeová entregará também contigo Israel na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Jeová entregará o arraial de Israel nas mãos dos filisteus. Bom, isso não se cumpriu. Por quê? Porque Jeová não matou Saul pela mão dos filisteus. Saul foi tão covarde que ele cometeu suicídio, que ele não queria cair na mão dos inimigos. Então os filhos dele que morreram, conforme foi lido aqui no capítulo 31, Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul, né? Que foram mortos pelos filisteus. Ó, os filisteus seguiam de perto a Saul e aos seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e a Malquissua. Não mataram Saul. Então o texto diz que Jeová iria entregar Israel na mão dos filisteus e que amanhã ele estaria lá com os seus filhos junto com Samuel. A pergunta é, será que um homem que foi rejeitado por Deus estaria no pós-morte junto com um homem que foi aprovado por Deus? Então, quando eu disse que a mulher ela tomou um susto exatamente porque o que ela viu não foi quem Saul pediu para subir. Quem ela viu foi um ser que ela descreveu como assombroso. Tanto que ela diz que ela viu um Elohim e ela gritou. Por que ela gritou? Porque se ela sabia, provavelmente, ou pelo menos de ouvir dizer, quem era o profeta Samuel. Ele tinha muita fama. Será que ela, se visse apenas Samuel, ela iria gritar por quê? Aí o texto diz que Samuel falou com Saul. A pergunta é, quem relatou é que escreveu que foi Samuel? Porque o próprio rei se apercebeu e achou que era Samuel. Agora, não há evidências alguma de que Deus usa o seu profeta para rejeitar o rei em vida. Aí o rei se torna totalmente pior do que ele foi quando foi rejeitado. Consulta uma necromante, uma pitonisa, como você quis usar, não tem problema nenhum. Ou seja, uma sacerdotisa de uma religião falsa. Aí Deus faz o Samuel subir por meio desta mulher para falar com um cara rejeitado, para confirmar o que Deus já tinha falado para ele há muito tempo. Deus não respondeu para ele. Ele mesmo diz aqui, ó, no versículo 15. Disse Samuel a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Respondeu Saul, eu estou muito angustiado porque os filisteus me fazem guerra e Deus tem se afastado de mim e não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me fizesse saber o que hei de fazer. Ora, se Deus quisesse dar uma pisa no
no Saul, ele usaria um dos profetas, usaria o Urim, usaria sonhos. Ele não iria fazer por meio de uma sacerdotisa de uma religião falsa, Samuel, subir para punir o reino novamente. Ele já estava punido. Ele já sabia que ia perder o reino, ele já sabia que estava rejeitado, e o Samuel fez isso em vida. Deus não iria fazer isso fazendo subir um morto para falar com um homem que ele havia rejeitado. Jeová rejeitou Saul em vida. Depois que ele morreu, Jeová não respondeu nem por sonho, nem por Urim, nem por nenhum profeta. Aí agora um morto, Jeová levanta um morto para vir punir o Samuel. Pelo amor de Deus, né? Eu vou encerrar por aqui, que eu já estou com 54:15, para poder dar um arremate final. Muito bem, muito bem. Davi, segura. O Davi travou. Não, travou não. Vamos continuar aqui. Gente, no final, já está acabando. Vamos subir 3 pessoas para fazer pergunta pro Tafona e 3 pessoas para fazer pergunta pro Davi, concernente ao tema, ok? Vai lá, Davi. Sim, vamos lá. Foram perguntas pertinentes e eu acho que deve ser respondida, porque todo questionamento aqui que está sendo apresentado tem que ser respondido. Eu vou responder para você gradativamente. O texto não fala qual foi o ritual que apareceu. Então eu não posso fazer uma inferência no texto dizendo que foi e que não foi. Por exemplo, você não pode dizer que foi ela que fez subir, porque ela não apresentou o ritual. Eu não posso dizer que não foi, porque não se apresenta o ritual. Então o texto, nessa primeira parte, você trabalha com uma incógnita, ou algo que está obscuro. Então eu só trabalho com o que o texto diz. Logo, o texto diz que ela, quando pediu para fazer subir, ela se assusta com o que vê. Não diz como fez. Então não tem ritualista. É um silêncio, e trabalhar por trás desse silêncio não é justo. Então não faz sentido nenhum. Então vamos lá. Segundo, você disse que a profecia não se cumpriu, mas tem um erro aqui. Porque quando ele diz assim, ó, ele diz da seguinte forma: E Samuel disse a Saul que não conseguia, tá aqui. E então Samuel disse: Por que, pois, me pergunte a mim? Visto que o Senhor tem desamparado, tem feito você como amigo ou inimigo, e deu o seu reino para Davi. Vou continuar do reino de Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o rei, que você já sabe, por isso o Senhor te fez hoje. Hoje é a boca do profeta falando, ó. A boca do profeta vai falar hoje o que vai acontecer hoje, ó. Hoje é a punição que ele está levantando e não o ato que seria finalizado. Esse é o primeiro ponto. Quando o profeta fala, ele fala sobre algo profético. Então veja, por que não poderia ser hoje? Eu vou dizer para você, porque eu expliquei no começo que eu sabia que você ia falar sobre isso. Edom fica aqui, os filisteus estavam aqui, e onde Saul estava era aqui, ó. Saul teve que caminhar 3 dias para chegar até Edom. Então demoraria 3 dias para ele retornar para a guerra. Então está respondido para você, porque não era hoje literalmente, e sim futuro bem próximo. Estas são as respostas pertinentes que você colocou, e eu respondi. Está respondido para você. E sim, a palavra que diz aqui, ó, carimbado também. Tu não deste ouvido ao Senhor, e ele fará isto hoje. O Senhor entregará Israel contigo na mão dos filisteus. Isso daqui é entrega de derrota. Foi entregue, tá escrito aqui, ó, bem aqui, ó. Os filisteus lutavam contra Israel no monte que você já leu, e veja, aqui Israel e o rei já foi derrotado pelo que você leu. A derrota aqui é iminente e não morte. Não diz que os filisteus iam tirar a vida dos israelitas e de Saul. É de entrega, derrota. É para derrota. E eles foram derrotados naquela batalha. Porque não haveria possibilidade nenhuma deles ganharem. Porque o Espírito de Deus, sim, não estava mais trazendo a resposta que Saul procurava. Que eu acho que você não respondeu essa pergunta, eu vou responder. A pergunta de Saul era: como iria ganhar dos filisteus? Ele procurava Deus, os tumins, os sonhos, para saber como ganhar dos filisteus. E não foi dado.
essa resposta. Essa resposta não foi dada em hipótese nenhuma. Ao contrário, foi levantado um julgamento onde esta figura, como eu vou falar que nem você fala, levantou uma profecia que se cumpriu magnificamente. Então, veja, não faz sentido nenhum, eu entendo, Atafona, é o único meio da gente questionar este texto é colocar em dúvida o autor. O autor tem que ser colocado em dúvida, aquele que está falando tem que colocar em dúvida. Então, sim, as palavras que você utiliza era como se eu botasse em questionamento a inspiração da Bíblia. Pode ser que não seja intencional. Mas aqui, infelizmente, leva a este parecer. Diz como se você tivesse dito assim, ó. Primeiro nós temos que saber quem relatou. Quem relatou foram os 2 soldados. Logo, os 2 soldados, há uma possibilidade dele não ser israelita. Imposição. Não dá para falar isso. Porque o texto não vai trazer que eles eram soldados que não eram israelitas. É imposição sua. Depois, não dá para afirmar com clareza, é o que nós dois supomos, eu acredito, pelo que você está falando, eu concordo com você, mas é uma suposição também além do texto, em dizer que foi eles dois que escreveram. Mas eu concordo com você. Mesmo sendo uma suposição, eu estou com você. Mas colocar em dúvida o relato que eles falaram, não dá. Não faz sentido algum. Aí também nós vamos questionar o espírito que foi colocado para eles escreverem ou relatarem. Eles relataram, foi escrito desse jeito. Agora tem uma coisa. Eu vi você afirmar várias vezes que Saul estava louco e logo loucos houve. Essa questão de Saul estar louco também não faz muito sentido. Eu sei que ele estava com o ego aferido, eu sei que ele estava abalado, ele estava emocionalmente deturpado, mas louco não. Não teria como ser louco. Um louco não se disfarçar, não iria se disfarçar, iria até andar pelos filisteus, bem disfarçadozinho, e não seria descoberto, né? Dá pra ver que havia muito, era sapiciência, malandragem em Saul. O que havia em Saul era sapiciência e malandragem, para poder escapar dos filisteus e tentar conseguir a sua resposta de qualquer jeito. Nesta questão, não vamos deturpar o texto. Ainda assim, continua, Tafona. Eu sei que você não vai responder, porque você já disse que para você não faz sentido nenhum em dizer quem é, porque eu não sei quem seria, quem é que viu, quem é que Saul viu, quem é que Saul conversou aqui, quem é que profetizou isso daqui. Se a pergunta não é pertinente, então eu tenho que ficar com o que o texto diz. Se não temos a resposta de quem falou, então eu tenho que ficar com o que o texto diz. E o texto diz: Samuel profetizou, se concluiu em exatidão. Não há, Tafona. E vou trabalhar só com o texto, viu? Não vou pegar nenhuma outra parte fora do texto. O tempo todo que eu trabalhando com você é só sobre o texto. As palavras-chave, bitoniza, o tetagrama sendo introduzido no texto, não o tetagrama pessoalmente, mas a palavra ou as letras ali que você sabe qual que é, Yud, Re, Vav, Re, que foi substituído por Senhor. Estamos falando que a bitoniza não viu, quem viu foi o autor. O autor que está escrevendo ali é que afirma que é Samuel e não a bitoniza. A bitoniza fala que é um ancião de capa, com status muito poderoso, porque a Tafona, Elohim é também homem de poder. Ela poderia só dizer: eu vejo um homem de poder. Elohim não é divindades só, ok? E outra coisa, não há uma afirmação na Bíblia que as outras religiões são falsas, tá bom? Não fala isso na Bíblia. O Eterno só separa a religião dos outros para que o judeu seja exemplo para as outras civilizações. Se ele foi ou não, é outro questionamento. Mas o Eterno separa para isso. Vai lá, Wesley. Ok, eu já vou passar para a Tafona. Lembrando, tá, gente? Vocês não precisam concluir até os 60, ok? Se vocês quiserem, não, daqui já terminei, tá valendo, tá? A Tafona.
Então vamos lá, ele disse que eu não iria responder quem era, então eu vou responder agora de forma clara, porque eu já fiz isso na minha exposição. Quem era aquele que o relator disse que era Samuel? Era um espírito de engano, por qual razão? Porque quem morre está inconsciente e não participa de nada que se faz debaixo do sol. Por que Saul procurou uma sacerdotisa de uma religião que não era a dele? Porque ele sabia que na religião dele, no povo dele, ele não iria encontrar ninguém, até porque ele mesmo já havia condenado tal prática. Deus havia rejeitado Saul e volta a dizer, o fato de dizer no relato que Samuel falou com Saul não significa que era Samuel, porque esse é o relato de quem presenciou, tá? E quando eu falei que ele estava louco, não é louco como uma pessoa que não tem um raciocínio lógico. Louco é que ele estava mentalmente perturbado. É nesse sentido. Então, para deixar isso aqui bem claro. E o texto não diz que o Samuel que falou com Saul se identificou como sendo Samuel. O texto também não diz que ele se identificou como Samuel. Por que então que ele disse aquelas coisas que o Samuel vivo já tinha falado? Porque os espíritos de engano conhecem coisas e sabia quem era Saul, sabia por que Saul estava ali. Queria então falar com Saul para que Saul tivesse aquilo que ele procurou, uma resposta do Samuel. Só que esse Samuel não pode ser por várias razões. Morto não fala com vivo, Jeová proibiu consultar os mortos, logo ele sabia que consultar os mortos é um engano, e as pessoas que consultam os mortos e que acham que os mortos falaram estão sendo enganados, porque quando a pessoa morre, como que se tem uma consciência? A minha consciência, a nossa consciência, ela está baseada nos nossos neurônios, tá? Os nossos neurônios é que são a nossa consciência. Atividade cerebral, elétrica. Quando nós morremos, o cérebro se desfaz. Não se tem mais pensamento, não se sabe de nada. Portanto, Samuel não podia ter aparecido. E o fato também de que aqueles que relatam não dizem que eles viram, tá? Diz que quem achou ou entendeu o que era foi o rei Saul, um homem totalmente reprovado, mentalmente perturbado, que queria, por todos os modos, ter uma resposta de um homem de Deus que já tinha rejeitado ele. Então, exatamente o que o texto diz, que ele falou para a mulher, quero que suba a Samuel. Aí quando ela vê algo acontecer, ela toma um susto, e ela diz que viu quem? Um Elohim subindo da terra. Se ela tivesse visto Samuel, ela não se assustaria, porque ela estava acostumada a consultar espíritos familiares. O que ela viu foi algo incomum, não de um humano. Por isso que eu entendo que o texto não fala que foi Samuel literalmente. Mas o rei queria tanto que fosse Samuel, que até uma banana para ele descascar, ele ia entender que era Samuel. Aí aquilo ali fez o quê? Aquele espírito tratou com ele aquilo que ele queria. Lembra quando diz que um espírito mal da parte de Jeová, quando Jeová tirou o espírito dele, perturbava Saul? O texto não diz que foi esse, mas provavelmente não há razão alguma para se entender que Jeová pegou alguém que já tinha morrido e que em vida rejeitou o rei Saul, para fazer esse alguém agora sair da sua hibernação, para falar para Saul que Saul já sabia, que ele havia sido rejeitado. Então, para mim, não tem sentido. Então, quando fala ali um ancião de capa, Saul sabia que Samuel usava uma capa. E aquele que apareceu sabia o que Saul estava procurando. Então, o que a mulher viu foi o que Saul estava procurando. Os espíritos de engano, eles agem dessa maneira. Agora, acreditar que o Deus que proibiu, condenou a prática que a mulher fazia, vai fazer um homem que morreu, que não atendeu a Samuel enquanto ele estava vivo, depois da rejeição. Não atendeu a Samuel, não, a Saul. Enquanto ele estava vivo depois da rejeição. Ele agora vai fazer esse homem subir para dizer para ele a mesma coisa, dar a mesma sentença, pelo amor de Deus. Então, esse é um relato estranho, tá? Ele é um relato estranho, e eu entendo que, de fato, eu poderia ter usado aqui vários comentaristas que dizem que entendem ter sido ali um demônio. Eu também entendo que era um espírito de engano.
E a mulher se assustou exatamente porque ela viu algo que ela não estava acostumada a ver. E Saul, na sua ânsia de achar que ia conseguir ter uma resposta, achou que era então Samuel e tratou assim. E os que relataram a ótica do que viram e a ótica do que o rei talvez tenha dito para eles, que viu Samuel, etc. e tal. Porque ele provavelmente comentou com aqueles homens. O texto não diz, mas é possível que ele tenha falado. Então o relato é claro: Jeová não faz subir um morto para falar com alguém que ele já rejeitou. Quem ele rejeitou, ele podia falar com os vivos da época. Muito bem. Os outros profetas. Muito bem, Atafona. Que ele falaram com o profeta morto? Obrigado, Atafona. O tempo do Atafona já se excedeu. Está aqui o pastor César Cavalcante assistindo o debate. Seja bem-vindo, pastor César. Davi. Boa noite, César. Boa noite, boa noite. Veja só, ó, a questão aqui, Atafona, ó. Se não era o espírito ali, se não era o espírito e você tá falando que ela não sabia o que estava subindo ou não reconhecia, peraí. Você acabou de afirmar no começo que ela era acostumada a fazer isso. Como é que uma pessoa acostumada vai se assustar com algo que ela já está acostumada a fazer? Ela vai se assustar com algo que está acostumada a fazer? Eu sou eletrotécnico, eu tomo um choque, eu não me assusto, porque eu já estou acostumado com aquilo. Não, quem está há muito tempo trabalhando com a situação, ou a estar em uma situação atípica, ela não tem medo. Você vai dizer que o marinheiro tem medo do mar? Um marinheiro com 30 anos de navio, ele tem medo do mar, Atafona? Não tem, então não faz sentido. Ó, não faz sentido nenhum dizer que a pessoa se assusta com o que ela trabalha. Não se assusta, não se assusta. Eu já vi pessoas morrerem na minha frente, tomando choque, e eu sem poder ajudar. Não se assusta, Atafona. Então vamos lá. A questão é o seguinte. Atafona, você falou de Eclesiastes. Eu te apresentei as características do texto. É um texto que tem 3 características: lírico, poético, ele tem a característica repetitivo e ele tem a característica de reflexão. Aqui a questão é que ele está trazendo uma busca de significado para a vida atual. Ouviu? A vida atual. Então veja, eu, Davi, entro no momento de reflexão. Eu vou tentar achar um achado para a minha vida. Pronto. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. A profecia se cumpriu, Atafona. Totalmente. A profecia se cumpriu. Agora, você falou que poderia ser um Shedim. Você sabe que espíritos malignos é Shedim, né? Shedim. Mas não usa Shedim, usa Elohim. Então não faz sentido ser Shedim. Shedim não há possibilidade. Então, descarta a possibilidade de Shedim. Aí esta é a terceira hipótese que você colocou. A terceira ou a quarta foi descredibilizar o autor. Não, Atafona, não tem possibilidade. Mesmo que fosse usado outras pessoas, que nem Balaão. Quem é que disse que a mula falou para Balaão? O autor. É o autor, Atafona. O autor deixa claro, ó, Samuel, 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 Samuel. Iada é de ver, gente. Ó, gente, veja. Iada é de ver. É como eu vejo e reconheço. Por exemplo, um pai que tem um filho muito distante e esse filho volta depois de 10 anos. Quando ele vê aquele filho, é a palavra iada. Ele vê e reconhece imediatamente seu filho, uma mãe. Então a palavra iada vem com intimidade. Algo muito mais do que você possa imaginar. Vamos lá. A profecia se cumpriu literalmente em todos os fatos. E Deus levanta um juízo sobre isso. Vamos lá. Não tem condições. Agora eu vou fazer um breve resumo e depois eu termino para a gente ir para as perguntas. Que como eu fiquei só no texto, não tem como prolongar muito, né? O texto é claro. Vamos lá. Uma bitonisa que não fez nada porque o texto não fala. Uma bitonisa que não fez nada, Samuel subiu do nada. Ela se assusta e grita. Porque ela não esperava aquilo. É um susto de não esperar. Como é que ele sobe sem eu fazer nada? Esta é a pergunta que fica no ar.
Ela subiu, não, porque ela já estava acostumada a fazer aquilo. Então não dá certo. Descarta. Palavra Elohim não é Shedim, tá bom? Palavra Elohim não é Shedim. A palavra para ancião e capa do sumo sacerdote, que se aparece aqui. A palavra Yada, o amanhã em um futuro próximo. E a conclusão da profecia. Não há como negar. Aí vai entrar na mesma situação, Atafona. Só há um jeito da gente questionar esse texto. Descredibilizar o autor, descredibilizar as figuras embutidas, para que a gente possa trazer um argumento para confrontar o nosso. E não faz sentido nenhum eu descredibilizar um texto bíblico para tentar impor uma doutrina ou um ensinamento meu. Eu só posso fazer uma coisa. O que o texto não fala, eu me calo. E o que o texto fala, eu interpreto. Agora veja, você diz que os mortos não podem falar e nem ver nada. Mas os mortos não podem falar e ver nada nem por visão também. Nem por visão, nem por pessoalmente, nem por invocação. Só que no Monte da Transfiguração, Jesus estava com um morto. Mesmo em visão, que vocês acreditam. Que eu não vejo que ali é visão. Mas sendo uma visão, o morto veio em visão para ele. O morto veio em visão para Jesus e mostrou para ele que ele era o Senhor, que ele era o Kyrios, que ele era o Deus, que ele era todo esse reconhecimento sobre ele. E que a lei e os profetas reconhecem Jesus como eles. Então veja, Moshe é morto, mesmo em sonho. Vocês acreditam que foi uma visão. Mas ele trouxe a resposta. Ele trouxe um conhecimento que um morto trouxe. Moshe e Elias trouxeram isso perante ali. Então, dizer que esse Deus maravilhoso não é capaz de fazer as coisas é impossível, Tafona. Deus faz o que ele quer. Deus faz o que ele quer, quando ele quer e sempre que ele quer. Se ele quisesse levantar Samuel dos mortos, levantaria. Se ele quiser trazer Moshe em uma visão, traria. E eu não encontro respaldo para, mesmo em visão, mortos vir, não, tá bom? Pela lei. Então, não faz sentido nenhum. Mas foi um prazer debater com você. Foi um debate, dessa vez eu posso dizer que foi um debate de verdade. E eu compreendi o seu ponto de vista. E não posso dizer para você que eu não irei estudar sobre o seu ponto de vista. Porque, em respeito à sua pessoa, sim. Eu irei estudar esse ponto de vista para saber se há possibilidade de um espírito de mentira estar ali. Mas o texto não diz. Mas vou tentar trazer algumas vertentes para tentar estudar sobre esta parte. Mas, por enquanto, eu fico com o que o texto diz, que é a base de tudo para mim. Obrigado. Muito bem.